Você entende como tomar decisões corretas podem alavancar a sua vida? Sabe analisar as possibilidades que aparecem e decidir pela mais alinhada aos seus objetivos? Então aprenda a identificar quais são as decisões que têm o poder de ocasionar o seu crescimento e quais delas podem estagnar a sua vida. Ficou interessado? É só assistir o vídeo até o final e aplicar seus insights nas próximas decisões que tomar. Dizem que não existem bons atalhos na vida. Na verdade, existem, apenas não os chamamos assim. Hoje vamos falar sobre os 15 melhores atalhos que usamos ao longo da nossa vida. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Saiba exatamente o que deseja. Um dos maiores problemas que muitos enfrentam ao tomar decisões é conseguir diferenciar um desejo pessoal de uma imposição vinda de terceiros. Por mais que em muitos casos a pressão seja grande, lembre-se sempre que o preço a ser pago por tentar agradar os outros é muito alto. Fazer uma escolha que nada tem a ver com você apenas para satisfazer a vontade de alguém pode ser extremamente frustrante. Portanto, se conheça e procure saber exatamente o que deseja para a sua vida. Número 2. Escolha sua profissão e persista no caminho escolhido. Independente se você tem o seu próprio negócio ou é empregado, busque se qualificar em áreas com alta demanda de trabalho e serviço. Ao contrário do que muitos acreditam, um dos principais passos para fazer a escolha certa é pensar no resultado que queremos ter após fazer essa escolha. Faça a projeção de como você quer estar a cada ano. Número 3. Construído para vender. Isso é filosofia de negócios, mas vale para pessoas também. Assim como é fundamental aplicar técnicas eficientes para a venda de produtos e serviços, é muito importante saber se vender, como pessoa. E nós vendemos nossa imagem em diversas situações, para emprego, namorado, cônjuge ou para um novo grupo de amigos. Portanto, se preocupe com a maneira como você se apresenta. Ninguém quer comprar o imprevisível, bagunçado ou atrasado. Pode parecer uma conversa fora do comum, mas pare e pense de verdade. Qual foi a última vez que você conseguiu identificar com facilidade todas as suas habilidades? Se você tem alguma dificuldade em fazer uma lista assim, é quase certo dizer que você provavelmente nunca se vendeu e esperou os outros te notarem. Quando você se vende, você atrai pessoas e elas começam a se interessar por você. Elas sabem que podem trocar ideias com você e sabem que você possui multi-habilidades. Tal conversa pode desencadear novas oportunidades, novos contatos, novos caminhos, novos negócios, novos insights, novos amigos ou um ótimo papo. Utilize esse terceiro atalho. Se vender é, basicamente, contar ao mundo como você pode ajudá-lo, não importa a forma como fará. Número 4. Mais 1% diariamente. Seja 1% melhor todo dia e fique 365 vezes 1% melhor em um ano. Importante pensar nessas melhorias pessoais com juros compostos, ou seja, você melhora 1% de um valor anterior que já estava melhorando e assim sucessivamente. Sucesso grandioso não requer uma ação grandiosa. Pense nesse atalho. Melhorar em 1% não é algo particularmente notável e nem difícil, e às vezes nem é perceptível, mas no longo prazo é justamente esse ganho que vai te proporcionar ser muito melhor do que você já foi em qualquer coisa que você queira. Muitas vezes, descartamos pequenas mudanças porque elas parecem não importar muito no momento. Se você economizar um pouco de dinheiro agora, você ainda não será um milionário. Se você for à academia 3 dias seguidos, você ainda não estará 100% em forma. Se você estudar qualquer idioma por 1 hora nesta noite, você ainda não terá aprendido a língua. Por isso, tenha em mente que o sucesso é o produto de hábitos diários e não de transformações únicas na sua vida. Se você passa a ser 1% melhor todo dia e se mantiver em uma trajetória positiva ao longo de um bom período, seus resultados irão aparecer. O pouquinho de dinheiro economizado irá se tornar uma boa reserva financeira. As idas à academia irão te trazer resultados, e o estudo de um idioma te fará conseguir se comunicar em outra língua. Número 5. Seja genuíno e gentil. Estamos tão imersos em nossa própria correria, assuntos e obrigações que precisamos ficar atentos aos tratamentos que estamos dando às pessoas com quem convivemos. A educação é um conjunto de valores que regem nossa percepção
e nosso comportamento. Ser educado é, na verdade, valorizar os que estão ao nosso redor, respeitar a nós mesmos e aos outros, ser humilde e grato. Desde a pessoa que o atende no supermercado até seus colegas de trabalho ou seus filhos. Todas as pessoas responderão melhor se forem tratadas com respeito e consideração. Isso tornará a experiência social e cotidiana muito mais agradável para ambas as partes. Enfim, uma pessoa educada é capaz de ligar os pontos que ninguém mais está vendo, pois está conectada com o que está acontecendo à sua volta e se antecipa facilmente aos fatos. Número 6. 80% resultado, 20% esforço. O economista italiano Vilfredo Pareto introduziu uma lei ou princípio matemático para aplicar nos resultados relacionados às prosperidades das pessoas. Ele descobriu que 80% da prosperidade do mundo era gerado por 20% das pessoas, isso em todos os países. Essa lei de Pareto passou a ser associada como uma lei para qualquer tipo de resultado, afirmando que 80% de todos os resultados sempre dependem dos 20% de esforço que você emprega naquilo. Trazendo para o nosso dia a dia, podemos elaborar que 80% dos resultados que alcançamos das entregas que fazemos vem de 20% dos nossos esforços. Se você tiver uma lista de 10 tarefas, 2 delas trarão 80% dos resultados que você precisa ou quer. O resto seriam tarefas menos importantes ou que talvez não tragam tanto impacto. Reconhecer essa lei não significa que você vai apenas se dedicar a 20% das suas tarefas. Significa apenas compreender que existe essa proporção e que essas tarefas devem ser prioritárias. Ou seja, você deve fazê-las primeiro que as outras, pois elas trarão mais impacto na sua vida. Em vez de perder tempo se distraindo com 10 tarefas de uma vez, você reconhece que 2 delas são as mais importantes e, por isso, consegue focar naquilo que te trará mais resultados. Você pode aplicar essa regra para todas as suas atividades e áreas da vida. Quanto mais você exercitar essa regra, mais você vai refinar o seu foco diário e mais você perceberá que está fazendo aquilo que é realmente importante, sem tanto esforço e estresse e com mais rapidez. Número 7. Encontre um bom mentor. Um mentor é alguém que passou por caminhos semelhantes ao que você deseja passar e já chegou no lugar em que você quer chegar. Como ele trilhou caminhos parecidos com os seus, será capaz de lhe mostrar o que é preciso para alcançar o objetivo final. O mentorado conta com as experiências, acertos, erros e conhecimento do mentor. Um mentor pode ser seu pai, um professor, um chefe, um colega, um avô, um poeta, um filósofo ou até um autor de livro que inspirou você. De uma forma ou de outra, todos nós tivemos mentores ao longo de nossa trajetória. Próximos ou distantes, reais ou idealizados, percebidos ou não. Eles já fizeram o que você está tentando fazer, sabem o que funciona, podem guiá-lo na direção certa. Seja o que for que você vai fazer, encontre alguém que já fez. Se isso não for uma possibilidade, encontre um mentorado sombra. Há muitas pessoas que compartilham seus conhecimentos e insights online, então siga-os e aprenda o máximo que puder com eles, e terá descoberto mais um atalho. Número 8. Adicione hábitos aos hábitos. Quase tudo que fazemos durante os dias são simplesmente hábitos. Você quer se sentir mais animado, deseja ter um dia a dia mais produtivo, saiba quais são os bons hábitos que vão te ajudar nessas conquistas e, sempre que possível, adicione a outros hábitos. Por exemplo, ouça áudios informativos e educativos enquanto corre ou prepara sua comida. Você conseguirá 2 resultados ao mesmo tempo, aproveitando atividades de sua rotina como exercícios físicos e cozinhar, para também se informar e estudar. Número 9. Tenha opções padrão. Atenha-se à frase: quanto menos tivermos que fazer coisas que não têm importância, mais poderemos fazer coisas que realmente importam. É por isso que vale a pena ter o que chamamos de opções prontas para utilizar em certas circunstâncias. Por exemplo, você sabe qual é o seu tipo de café favorito e seu estilo de corte de cabelo, portanto, não pense muito para escolher isso. Quanto menos decisões de pouca relevância você tomar, mais seu cérebro poderá se dedicar a escolhas que realmente importam.
A praticidade é uma aliada muito importante no nosso dia a dia e um atalho que nos faz ganhar tempo. Número 10. Desapegue dos resultados. É claro que qualquer pessoa, ao buscar um atalho, deseja obter resultados positivos. Entretanto, é necessário que tenha consciência de que, por mais que se dedique, nunca será capaz de controlar tudo. Por isso, reflita e considere as consequências para tomar uma decisão com sabedoria, mas aprenda a desapegar dos resultados, para que não sofra se algo sair diferente do que imaginava, elimine as expectativas e permita que a vida te surpreenda. Número 11. Mude para melhor. Muitas vezes precisamos fazer mudanças, pois será um atalho na nossa vida. Isso é muito bom, mas planeje sempre para que essa mudança seja para melhor. Número 12. Deixe os outros ajudarem. Uma das interações que temos oportunidade de ter no dia a dia muitas vezes é vista de maneira negativa: pedir ajuda. No entanto, é uma habilidade fundamental e, na maior parte das vezes, extremamente positiva. Seja na vida pessoal ou na vida profissional, pedir ajuda não só é uma atitude que demonstra humildade, mas também pode fazer as pessoas quem você pede ajuda se sentirem melhores e mais confiantes. Pensar que pedir ajuda significa algo negativo para você, quando na verdade não é, pode causar dificuldades. Afinal, pedir ajuda não significa que você foi incapaz, simplesmente quer dizer que você quer ajudar com algo específico naquele momento. Ao invés de enxergar seu pedido como um fardo, enxergue como uma oportunidade para os outros contribuírem. Admitir que alguém pode te ensinar é um atalho inteligente que demonstra respeito e admiração pelas habilidades e vivências das outras pessoas. Número 13. Aprenda com os seus erros. Um passo fundamental para fazer boas escolhas é deixar de lado o medo de errar. É claro que em doses equilibradas, o receio faz com que seja mais cauteloso. Contudo, deixa de ser positivo quando se torna paralisante e faz com que deixe de agir. Portanto, reflita e dê o seu melhor para tomar decisões sensatas, utilizando experiências passadas, tendo consciência de que, se falhar, terá a oportunidade de aprender e se fortalecer ainda mais. Tenha sempre em mente que um tombo não irá te derrubar para sempre, é somente uma oportunidade de recomeçar. Supere seus medos e você terá descoberto um precioso atalho. Número 14. Encontre o equilíbrio entre razão e emoção. Talvez você já tenha visto em muitos lugares pessoas falando que é importante pensar racionalmente para fazer boas escolhas. Concordamos com essa afirmação, no que diz respeito a evitar tomar decisões quando estiver sob efeito de fortes emoções. Entretanto, devemos considerar que somos seres emocionais, e não há como negar esse fato. Nesse sentido, o ideal é encontrar o equilíbrio entre a razão e a emoção, para que reflita considerando quem você é por inteiro, incluindo tanto a mente quanto o coração. Não tenha pressa nesse atalho, circule quantas vezes for preciso entre a razão e a emoção, até encontrar o seu ponto de equilíbrio. Certamente você ficará muito mais feliz com sua decisão. Número 15. Não tenha medo de voltar atrás. Por último, mas não menos importante, saiba que não há problema algum em tomar alguma decisão e depois perceber que não era exatamente isso que queria. Voltar atrás não deve ser motivo de vergonha, pois é o seu bem-estar que está em jogo, e por ela sempre vale a pena recomeçar. Portanto, mantenha o foco e não deixe se abater se precisar reconsiderar uma decisão. Em alguns momentos da vida, precisamos recuar para avançar. Utilize isso como impulso, não como retrocesso. Gostou do nosso vídeo? Estamos começando o nosso canal e queremos trazer muito mais conteúdos desse tipo para vocês. Deixe o seu like, ele ajudará a divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com uma pessoa que você gosta. Esses foram 15 atalhos rumo ao sucesso. Se você se lembrou de algum outro, deixe nos comentários. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.